Então eu vim aqui hoje também compartilhar, né, das experiências e do que Deus fez na minha vida. Então, quando eu tinha 15 anos, eu descobri que eu precisava de um Salvador, que eu não sabia até os 15. Né, eu tive o privilégio de crescer na igreja, né? Minha mãe se converteu e começou a caminhada dela com Jesus. Eu tinha em torno dos 5 anos. Né, então, ela, né, começou a caminhada e eu e a minha irmã, então a gente teve esse privilégio de conhecer o Senhor e começar a participar da igreja, né? E sempre foi a nossa família sempre foi, né, sempre muito próximo da igreja. A gente morava muito próximo, então, né, meu pai dizia: por que já não leva o colchão, as malas, já posam, já ficam lá, né, já que vivem lá. E a gente fazia um carreiro, né, subia e descia aquela rua e então a gente teve esse privilégio, né? Então eu sempre aprendi de Jesus, sempre aprendi sobre o amor de Deus, mas só aos 15 anos, numa cruzada evangelística do Rio Grande do Sul, né? Tinha alguns corajosos, igual o pastor Marcos, que enchiam um ônibus com adolescente jovem, né? E a gente ia para falar de Jesus para outras pessoas, né? E numa dessas cruzadas, eu fui com o pastor Carlos numa casa e ele começou a falar de Jesus para a família, né? Que a gente estava batendo na casa e conversando. E aí me deu um clique, né? Que é tudo aquilo que eu sabia de cor, de boca, né? Eu entendi que eu não tinha entendido no coração, né? E aí é que ouvir ele falar para outra pessoa me fez eu entender tudo aquilo que eu já sabia, né? Mas que não tinha, daqui não tinha descido, né? E depois hoje, né? Depois desses 18 anos de caminhada assim com Deus, eu consigo olhar para trás e ver todo assim o direcionamento, tudo que Deus foi, né, encaminhando desde os meus pais, de todas as oportunidades, né? Minha mãe tinha um chefe dela que era presbiteriano e ele falou de Jesus para ela. Nós fomos morar, meu pai escolheu um terreno lá para comprar 2 quadras da igreja, né? Então Deus foi conduzindo tudo assim. E eu acredito que nessa fase da adolescência aí, o meu maior privilégio foi mesmo conhecer a família da fé, né? E poder crescer, conviver e sentir esse amor, né? Então, todas as fases da minha vida que eu me recordo, eu tenho muito presente a igreja, a família da fé, né? Quando a gente casou, né? Era uma dificuldade, né, convidar as pessoas, porque a gente, né, tinha amigo ali, tinha amigo aqui, todo mundo, né, em Guarapuava a gente tem muitas igrejas presbiterianas, todo mundo caminhando junto, então sempre fez parte da nossa história, né? E nós casamos, né? E tive um desafio aí que foi uma proposta de casar com um pastor, né? Relutei muito, mas até que ele me convenceu. E Deus nos deu 2 filhas, né? Então a gente tem a Giovana e a Elisa. A Giovana nós planejamos, né? Era a primeira filha, foi tudo planejado, né? Foi assim, esperado, ansiado, calculado quantos anos, né? Depois de quantos anos de casado ia ter filho e tal. E aí a gente teve a Giovana. E nós planejávamos, né? Dali uns 4 anos, né? Para ficar espaço bom, né, para a gente ter o próximo, né? E eu me recordo que numa reunião da SAF em Quedas, né, a gente estava conversando assim com uma irmã muito especial lá e ela falava: mas Maiara, por que vocês não têm mais um filho, né? A Giovana já tinha uns 2 anos e pouquinho. É muito bom ter 2, porque eles vão ser companheiros, né, e tal. Eu falei: não dá, né, muito perto. E ela começou e falou. Eu falei: você me convenceu, agora convence o André, né? Eu entendi, né? Porque eles vão crescer juntos, né? E para a fé dos 2 vai ser bom, porque daí caminham juntos, né? Vai ser importante. E aí, se eu não me engano, isso era no domingo, mas durante a mesma semana ali, eu descobri que eu estava grávida, né? E a gente levou um susto, né? E
Isso fala muito ao meu coração porque Deus já tinha tudo planejado, né? E quando a nossa filha mais nova, quando a Elisa tinha 1 ano e 4 meses, ela foi diagnosticada com um tumor cerebral. Nós recebemos a ligação às 6 da tarde, em março. E eu lembro que fazia um mês, mais ou menos, que a gente tinha voltado do retiro, né? Até hoje, conversando com a Tuti, ela estava lembrando, né, que foi um retiro bem difícil, mas Deus é tão bom que eu não me lembro, né? E muita coisa assim eu não me recordo. E era uma quarta-feira, então às 6 da tarde a pediatra ligou, né? E eu me recordo assim que ela falou, ela perguntou: Maiara, vocês têm família aqui? E na hora eu falei: não, doutora, a gente não tem família aqui, nem eu nem o André, em Beltrão, né? E aí ela falou: mas eu preciso te falar, né? E aí ela contou. Aí ela falou: se fosse minha, eu iria para Curitiba, né? E aí veio aquela avalanche, né? Aquela notícia. E era quarta-feira, né? E nós tínhamos reunião de oração, temos até hoje em Beltrão, quarta-feira, a reunião de oração. Eu me recordo que a gente tentou ligar em Curitiba, na mesma hora, assim, né? A gente chorou e, assim, foi uma bomba, né? Mas a gente correu no telefone, ligar, e aí, como já era passado das 6 horas, a gente não conseguiu contato com ninguém lá. Mas aí, às 8, a gente tinha reunião de oração, né? E a gente mora atrás da igreja. Então, eu me recordo, assim, que eu, o André e as meninas, a gente sentou na rampa e a gente chorava e a gente esperava os irmãos para dividir, né? Para chorar junto, para compartilhar a nossa dor. E eu me lembro muito importante assim que a gente foi, abriu a igreja e começou a chegar aqueles irmãos que sempre estavam lá na reunião de oração. E aí a gente chorou junto, a gente orou e assim veio, né? Eu tenho poucas lembranças desse dia, mas assim, pessoas que a gente ama muito vieram, se largaram da sua cidade, vieram nos socorrer. E aí começou, né, uma corrida aí pela vida da Elisa. E assim, olhando hoje, né, a gente consegue perceber como que Deus foi conduzindo, né, nesse momento difícil, assim, como que tudo foi se encaixando, né? A gente nunca precisou ir atrás de um médico, né? Até hoje, uma irmã de Guarapuava, amiga nossa, conseguiu para nós uma consulta em Curitiba, que ela falou com um médico que a gente nem conhece, foi perguntar e ele já era amigo do neuro e já encaminhou e conseguiu uma consulta para nós na outra semana. A Emily conseguiu uma consulta para nós ali em Pato Branco, já para o médico ver, né? Então, assim, Deus foi, né, foi carregando a gente no colo e foi dizendo para onde que a gente tinha que ir. E nessa caminhada, assim, o que mais marca a minha vida foi o suporte que nós tivemos da nossa família da fé, né? Então, assim, tivemos momentos duros, né? A gente percebe assim que, até hoje falando com o pastor Marcos sobre Jó, né? A gente escuta coisas que talvez não seria necessário, né? A gente ouve coisas que magoam, que machucam. O câncer é sempre um assunto polêmico, né? E o porquê, o pra quê, por que aconteceu isso? É uma criança, né? Tão pequena, o que você fez? O que você comeu? O que vocês fizeram, né? E o texto de João sempre assim, trazia paz, né? Quando Jesus passa por aquele cego e os discípulos perguntam, né? Por que, Senhor? Né? Quem que pecou?
E ele fala, essa doença é para a glória de Deus, né? E isso sempre acalmou o meu coração nesse sentido, né? O que comeu, o que deixou de comer, não importa, né? O importa que a gente tinha convicção de que a nossa filha, desde o ventre, ela era consagrada ao Senhor, ela era do Senhor, né? E que a vida dela, a nossa vida, estava nas mãos dele. Então aí foi uma luta aí de cirurgias, químios, né? E aí no meio do trajeto a gente descobriu que era um tumor muito raro. Ele ainda estava em estudo nos Estados Unidos, estava começando alguns testes com medicação, mas não se tinha uma químio que desse resultado, né? Eles tentaram as mais fortes que eles tinham e o tumor não cedeu. E aí nessa caminhada toda, né? A gente tinha a nossa pequena, a Giovana, que ficou aqui em Chopin, né? E que era outra dor que a gente tinha, né? Porque a gente tava com uma lá, eu e o André, graças a Deus, assim, a gente pôde passar junto isso. E a gente com a Elisa lá, lutando. O meu sogro, né? A minha sogra aqui com ela em Chopin. E isso também era muito difícil, né? Manter a distância dela. Ela tinha 3 anos, ela era muito pequena. E eu sei assim que nós tínhamos apartamento, nós tínhamos roupa lavada, nós tínhamos até festa de aniversário. A gente tinha um enxoval quando a gente chegou lá, né? Porque a igreja de lá, várias igrejas de lá, né, nos socorreram, né? Quando a gente chegou em Curitiba, a gente não tinha para onde ir. A gente andava assim perdido, porque no outro dia a gente ia consulta, a gente não sabia o que fazer. E aí a gente saiu andando pela rua e a gente chegou na igreja presbiteriana central lá de Curitiba. E aí o André queria entrar e a gente entrou, e aí ele encontrou um pastor amigo dele. E eles nos acolheram, né? Uma família amada, assim, que nos acolheu como se a gente fosse, né, assim, de sangue mesmo. Lavava nossa roupa, trazia para o hospital, trazia brinquedo para Elisa, trazia comida, né, limpavam o apartamento, porque a gente teve irmãos que cederam o apartamento para a gente ficar, né, aqui, e assim, eu me recordo que às vezes o André tinha que ficar mudando, né? Porque às vezes alguém precisava do apartamento, também tinha os seus problemas, né? Questão de saúde também. E às vezes precisava sair, né? Aí eu lembro que ele enchia o carro com a mudança, né? Com tudo que ia levando, né? E ele ia para o hospital. Aí, tipo, ele não tinha onde ficar, né? E financeiramente era um momento difícil também, né? Pra gente. Então, eu me recordo que um dia ele ficou com a mudança no carro, né? Porque a igreja nos deu copo, travesseiro, coberta para a gente usar, né? Enquanto precisasse. Tinha um enxoval lá dele. E aí ele não tinha onde dormir, né? E aí eu lembro que era 6 da tarde, o pastor lá de Curitiba ligou que uma irmã, um casal lá do Mato Grosso, que não estava usando o apartamento, tinha dito que ele podia usar o apartamento, que tinha deixado a chave lá na portaria e que era para ele dormir lá aquela noite, né? E então, assim, né, Deus sempre sustentando, né? E essa era a nossa maior certeza, de que as coisas não são por acaso, né? De que as coisas não acontecem por azar, né? Ou porque, meu Deus, coitadinho deles, né? Sempre a gente teve essa convicção de que Deus é soberano e que esse mundo é mau, né? A gente está num mundo corrupto, depravado, cheio de doença, cheio de mal, e todos nós estamos sujeitos a isso, né? Paraíso não é aqui, né? A gente tem uma luta para lembrar sempre que aqui não é o paraíso, né? Então, tudo isso assim deixa muito claro. Eu acho que eu nunca pensei tanto na volta de Jesus como nesse período da minha vida. Eu ansiava para que Jesus voltasse. Eu pensava, tudo isso vai passar, né? Então, aí, Deus aproxima a gente desses momentos, né? E a gente percebe o quanto a gente é frágil e quanto a gente
miserável e a gente não, nossa vida não é nada, né? E essa experiência assim fez a gente conhecer mais a Deus e o amor e a misericórdia e o quanto Ele cuida da gente mesmo em situações que a gente não entende e que a gente não tem que entender. A gente tem a tentação de perguntar por quê, né? Mas isso porque a gente é fraco e às vezes quer ser incrédulo, né? E não quer confiar. Mas em todas as coisas que a gente passou, a gente pode ver a mão de Deus assim, sabe? Conduzindo. A gente sempre... E um dos momentos mais difíceis foi quando a médica disse que as químios não estavam funcionando, né? Ela tinha 1 ano e 8 meses. E a médica falou que a gente ia ter que ir para radioterapia. E a gente, né? Não entende nada, né? Então vamos para rádio, né? E a gente teve a consulta com o radioterapeuta. Não sei como é que fala. E aquela consulta, eu lembro que eu chorei, porque ele jogou assim uma bomba na gente, né? Ele não, depois a médica contou, né, que ele não queria fazer, né? Ele não achava que ela ia... Primeiro eles achavam que ela não ia aguentar, porque ela tinha 1 ano e 8 meses. Aí depois, no decorrer do processo, que foram 30 dias, né? 30 sessões de rádio, ela ficava 40 minutos lá, porque ela tinha que ser sedada. Então toda manhã, 6 e pouco da manhã, a gente ia, pegava o carro, né? A gente já estava praticamente morando lá, né? Porque a gente não podia sair de lá. E o André vinha todo fim de semana, né? A gente assim... ele vinha todo fim de semana e fazia, né, o culto ali em Beltrão, voltava para Curitiba acompanhar a gente. E nesses 30 dias, então, no decorrer, a anestesista falou que eles nunca tinham visto uma criança fazer o tratamento que ela fez e sobrevivido, né? Eles nunca tinham visto alguém fazer, na verdade, na idade dela. E o rádio deixou bem claro pra gente assim que se a gente quisesse, a gente não precisava fazer esse tratamento. Porque ele falou que podia ser muito pior do que a própria doença, o que a rádio podia causar nela, né? Hoje a gente está aí lidando com os efeitos, né? Catarata, operou a catarata, mas não tem na verdade a ver com a radioterapia. Mas todo esse tratamento que ela passou era muito forte, né? Então, assim, eles avisaram a gente de que poderia acontecer um monte de coisa, né? Só coisa ruim, né? Então, ela poderia ficar numa cama, num respirador, ela poderia não ouvir, não poderia não caminhar, tudo que ele podia falar, ele falou, né? Então, assim, a gente saiu assim, aos prantos de lá, porque ele não deu esperança nenhuma pra gente, né? E até eu falei para o André, não vamos fazer, né? Se é desse jeito, a gente não faz então, né? Deixa ela assim, porque não tinha mais recurso. Não podia mais operar, não podia mais fazer nada assim aos olhos dos médicos, né? Então, o André falou, não, se ela tem uma chance, se é uma chance que Deus está dando, vamos tentar, né? E a gente... e ela foi então submetida à rádio, né? E foi um tratamento fortíssimo. Ela ficou bem debilitada, né? E quando a gente chegou na radioterapia, desde o início a gente entregou ela nas mãos do Senhor, né? Mas nos momentos ali da rádio, ela estava tão fraca, tão magrinha, ela não conseguia comer, né? Aí a gente ouve sobre aquelas dietas, né? Que tem que comer isso, que não pode comer açúcar, ela não podia comer nada, né? Então, assim, nem o que podia, não tinha. Uma das coisas que mais me marca é essa questão da comida, né? Porque você fica extremamente... Eu ficava extremamente magoada, porque as pessoas vinham, dá isso, dá aquilo, né? E as pessoas não sabiam a situação real, né, do que estava acontecendo. Queriam ajudar, mas aí tudo isso vai acumulando. Então, aí com a radioterapia, a gente teve a alegria, então, de que Deus curou ela, né? Eu me recordo, assim, da história da mulher da Sunamita, né? Que quando Eliseu cura o filho dela, né? E isso
No último dia, assim, que a gente foi ter a resposta se o tratamento tinha dado certo, eu lembro que eu li esse texto. E a mulher sunamita não tinha filhos, né? E Deus deu um filho para ela. E a Bíblia diz que quando ele era maiorzinho, assim, ele saiu para o campo com o pai dele, ver os trabalhadores lá trabalhar na terra. E ele começa a sentir uma dor de cabeça muito forte. E o pai leva ele para a mãe e ele morre no colo da mãe, né? E ela vai, coloca ele no quarto de Eliseu e sai, né? E por quem ela passa, pergunta, tá tudo bem? E ela fala, tá tudo bem. E o filho dela estava morto lá, né? E aí ela passa por mais um, tá tudo bem? Não, tá tudo bem. E ela vai até Eliseu e aí ela derrama o coração dela lá falando, né, do filho. E aí Eliseu vem, ora pelo filho dela, né? E Deus faz um milagre de ressuscitar o menino. E eu via muito essa história, me comoveu muito, assim, me tocou o coração, porque a Elisa não tinha, aos olhos humanos, ela não tinha uma saída, né? Ela não tinha o que fazer. E Deus, a gente falou até para a médica, né? Só quem ressuscitou que pode fazer alguma coisa por ela, né? Porque ninguém mais pode. E a gente teve, assim, o presente de que Jesus trouxe a nossa filha, né, de volta, porque ela estava condenada, né? E uma das, assim, o que mais sustentou a gente em todo esse tempo, seja financeiramente, seja espiritualmente, seja emocionalmente, foi pertencer a uma família, a família de Deus. Isso é, assim, é o que mais me marca, né? Financeiramente nunca nos faltou nada, e a gente sabe que é por causa que todos os irmãos nos ajudaram. Lá em Curitiba, as igrejas lá também nos abraçaram e assim, o que podiam fazer pela gente faziam. A gente sabe que, a gente sempre falava assim que tinha um exército orando, porque a gente recebia notícia de pessoas que a gente nem conhecia, né, até de fora do país, que oravam pela Elisa, né, os grupos das igrejas de oração, os grupos das esposas de pastores, da Nacional, todo mundo assim se comoveu e clamou ao Senhor pela vida da nossa filha, né? A gente teve a experiência uma vez de ir numa escola bíblica lá, e a gente estava sentado no fundo da igreja, né? E depois eles vieram perguntar o nome. Aí quando a gente falou o nome, o pastor e a esposa vieram, nossa, a gente ora por vocês, né? E eles nunca tinham visto a gente na vida, né? Então, assim, os irmãos de outras igrejas, né, fizeram o que puderam também para ajudar a gente, pizza. A gente chegava em Beltrão, a nossa casa estava limpa, estava com os armários com compra, porque eles se preocupavam que a gente não fosse no mercado. E tiveram também, Beltrão, a nossa igreja teve assim muito, a gente sabe que sofreu junto com a gente. Ficávamos sem pastor, se esforçaram também para tentar manter o trabalho, mas assim, é uma coisa que até eu falo para Giovana, porque hoje a gente louva a Deus pelo tudo que Ele fez, né? A gente é grato porque a gente sabe que isso é um privilégio que não é todo mundo que tem, né? De ter os seus, passar por uma doença dessa que é tão, assim, difícil e ser curado, né? E a gente sabe que isso é pura misericórdia de Deus, né? Ele nos livrou assim, e que essa doença foi para a glória de Deus, né? Que tudo que a gente passou e tudo que Deus fez foi para tratar da nossa vida, foi para... A gente às vezes não percebe, né? A gente se foca só no problema, mas a gente não entende que tem todo um contexto, né? Deus trabalha na vida de outras pessoas, não só da nossa, né? E Deus está agindo, está movendo, e está trabalhando, e está fazendo coisas que a gente nem imagina, né? Enquanto a gente está passando por isso, mas Ele sustenta, Ele guarda, Ele fortalece. Às vezes alguém fala assim, não sei como é que vocês conseguiram. A gente também não, porque Deus, né, carregou no colo, né? E
a gente tem muita gratidão e a gente ainda luta, né? Luta com as marcas que ficaram, né? Com emocionalmente, isso mexe demais com a gente, né? Então, cada vez que tem que fazer um exame, cada vez que tem que ir para Curitiba, né? A gente pegou meio que aquele trecho ali, né? Não é fácil de fazer, né? Um dia a gente, logo que depois terminou o tratamento, nem para ir para a praia era fácil pegar aquele trecho, né? A gente ficou assim, eu fiquei com um trauma de fazer mala, né? E então ainda Deus está trabalhando, né? E trabalhando no nosso coração, porque fica assim, ó, a dificuldade, né, de falar disso sem sentir tanta emoção, né? E das dificuldades, assim, principalmente eu tenho muita dificuldade com ter ficado longe da Giovana, né, nesse período. Então eu peço muito assim para que Jesus cure isso no nosso coração, né? Essas marcas que a gente ainda tem, né? No meu coração, no do André, no da Elisa, no da Giovana. E ele vai trabalhando, né? Vai fortalecendo a nossa fé. E nós somos privilegiados, né? Porque a gente tem um Salvador e tem com quem contar, né? E a gente vê assim a boa mão do Senhor conduzindo mesmo num momento tão difícil, tão, né? Deus foi guardando e tem guardado, né? Que a gente ainda leva um susto de vez em quando, né? Mas Deus vai dando direção, vai encaminhando, né? E o que precisa ser feito Ele vai sustentando e dando condições da gente fazer. E a gente é grato por tudo que o Senhor tem feito. E vai fazer ainda. Amém. Amém. Muito bem. Era isso. Vamos orar então? Vamos agradecer. Ó Deus, muito obrigado, Senhor, pela Tua presença em cada instante da nossa vida. O Senhor tem nos abençoado, ó Deus, revelado o Seu plano de amor e misericórdia, nos convenceu do nosso pecado e tocou no nosso coração. Como a Maiara falou, ó Deus, nós nem sabemos como passamos por todas essas circunstâncias, mas sabemos que o Senhor esteve presente em todos esses momentos, especialmente pela vida dos nossos irmãos, pelas suas orações, pelas suas atitudes de amor, pela sua palavra ministrada a nós, pelas orações. Por tudo que o Senhor tem feito ao longo dessa jornada, ó Deus, e que, como é bom saber que o Senhor não nos desampara. Nós, olhando para a história, essa pequena história da nossa vida, ó Deus, podemos ver que somos amados do Senhor e não estamos numa vida de solidão, não estamos numa vida, ó Deus, na qual a gente não pode contar com ninguém. Sempre o Senhor manifestou abundante graça sobre a nossa vida e por isso te agradecemos, ó Deus. Obrigado, Senhor, porque Tua glória se manifesta através de circunstâncias difíceis e perdoa-nos, ó Deus, quando a gente perde de vista como o Senhor é presente, como o Senhor é amoroso no seu cuidado para conosco. Que nós possamos repetir a oração de Jó, que dizia que antes conhecíamos o Senhor de ouvir falar, mas agora os nossos olhos veem o Senhor e nós nos abominamos no pó, Deus, no sentido de que a gente não é merecedor de toda essa graça e de todo esse amor que o Senhor manifestou e manifesta e manifestará.
não sabemos o que há pela frente, mas sabemos, ó Deus, que se não fosse o Senhor, como que nós poderíamos olhar para essas circunstâncias e todas as coisas que se passaram em nossa vida, como que nós poderíamos passar se o Senhor não estivesse ao nosso lado? Então, olhando para tudo isso, a gente vê como o Senhor cuidou de nós e como a gente precisa de Ti mais e mais. Em nome de Jesus, amém. Deus abençoe a todos. Uma boa semana.